Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Irmãos, eu me encontro no livro de Colossenses, o capítulo é o 2 e o versículo 1, que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo aqui estava orando. Ele escreveu essa carta aos Colossenses, para a igreja de Colosso, Ele escreveu dizendo que estava orando, estava num grande combate contra as hostes espirituais da maldade, contra as hostes, as hostes espirituais, que estão celestiais, que tem no mundo, contra ao povo de Deus. E ali ele disse que estava num grande combate, combatendo em oração contra essas forças malignas, a favor daquele povo, daquela igreja ali de Laodiceia e ali de Colosso, os colossenses. Ele estava num grande combate e clamando por aqueles que nem viram ele na carne, não viram a cara dele ainda, o rosto dele, mas eles criam na palavra e estavam ali se firmando na palavra. E Paulo disse: olha, eu estou aqui num grande combate contra as hostes espirituais, tudo que vem para destruir vocês, para afastar vocês da luz, para afastar vocês de Jesus, para minar a vossa fé. É isso que ele quis falar. Ele disse: olha, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos, na plenitude da inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus e de Cristo, os quais vocês estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que maravilha, que palavra maravilhosa. Hoje as pessoas não querem ouvir uma palavra dessa. Hoje as pessoas torcem essa palavra. Quantos pregadores tem que torcem essa palavra? Quando vê a palavra enriquecidos, já começam a falar de ouro, de prata, de carro e de casa. Já começam a falar de prosperidade, não prosperidade absoluta, a prosperidade na saúde, a prosperidade no entendimento, não, eles já pegam a prosperidade, que eles englobam a prosperidade, eles englobam tudo em dinheiro, em casa, carro, ouro, vida boa, vida maravilhosa, eles mesmo tendo a vida boa e maravilhosa, as quais os membros não têm, Não estou dizendo isso, não é todo pastor que é assim, não é todo pregador que é assim. Eu estou falando para os que são, porque o próprio Deus em Ezequiel 34 diz: ai de vós pastores, que tiram as lãs das minhas ovelhas e as fracas não cuida delas, eu mesmo irei e vou juntar as minhas ovelhas, as ovelhas perdidas de Israel. Ele prometeu e ele veio. Em Cristo ele veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. Jesus Cristo, quando veio, era Deus em Cristo ali, como se diz, restaurando as ovelhas, o mundo em Deus, Veio reconciliar. Ele veio com esse poder de reconciliação e ele nos deu esse poder de reconciliar e de sermos reconciliados e fazer a reconciliação. Então Jesus veio em Deus reconciliar Israel, mas Israel não aceitou. Ele reconciliou o mundo em Deus. Nós estamos reconciliados em Deus por Jesus, E ali Jesus
Deus disse em Ezequiel: eu mesmo vou, e ele veio, ele prometeu e ele veio. Ele reconciliou o mundo em Cristo, né? Nós em Cristo, porque ele disse: olha, para o ministério de reconciliação, de consolação, de caridade, de enriquecimento. Mas hoje, né, os pregadores só falam que enriquecimento, eles só pensam em riqueza material, prata, ouro, carro, casa, dinheiro, né, abundância. Correm tanto atrás de abundância de vida, abundância de viveres, abundância de dinheiro. Correm tanto atrás e as fraudes estão aí, né? Os pregadores, muitos pregadores já não são mais aqueles pregadores. Muitos dizem que estão no monte ali orando por as pessoas, e as pessoas se enganam. As pessoas se enganam, eles fazem aquelas ofertas para as pessoas levarem, engana a multidão, e na verdade nem estão em monte nem nada. Muitos, eu estou falando, não é todos, tem alguns que são de Deus, que faz aquilo que prometeu. Eu sei, eu conheço pastores que fazem isso, mas tem uns que ficam em casa, dentro de um quarto, orando e passando até para as pessoas, né, pelo WhatsApp, que agora tem WhatsApp, mas antes era pelo rádio, né, e ali dizendo que estava no monte orando, até no Monte Sinai, tem muitos deles que fizeram essas coisas, essas imundícies. Para quê? Para tirar a lã das ovelhas, para tirar o mincho dinheirinho da humanidade, de 90% ou 99%, que só tem mesmo pão de cada dia, mas com aquela fé que eles levantam, a fé, olha, enriquecidos, olha que maravilha. Então muitos para se enriquecerem, e por isso que perdem, porque na palavra de Deus não está dizendo que Deus vai nos enriquecer de dinheiro, de ouro, de prata, de carro, casa. Não está dizendo isso, não. Naquele tempo nem existia essas coisas, nem existia. Ele está dizendo enriquecimento da plenitude de inteligência para que você possa ter inteligência de fazer um trabalho com inteligência, de fazer um comércio, de botar um comércio, você mesmo ter um espírito de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, para que você possa ganhar o seu pão de cada dia, você possa sim até enriquecer. Por que não? Por que não? Eclesiastes 5,19 diz: aquele a quem Deus der o dom, né? O dom da prosperidade, possa prosperar, mas nós temos que ter cuidado, porque tudo virá à tona. Temos que prosperar sim, mas na palavra de Deus, com retidão, com sinceridade, justiça, que é o que se não se vê mais nesses tempos, né? Isso, quem tem o dom da prosperidade, se vender água com açúcar, enriquece. Mas não precisa estar fazendo isso, porque vamos fazer uma pregação tal e colocar o nome enriquecimento, porque muitos vão atrás da riqueza, deixam de buscarem a Deus, deixam de buscar ao verdadeiro dono da riqueza, deixam de buscar o verdadeiro dono da prata e do ouro, e vão buscar o ouro, se esquecem, pensam que Deus faz barganha. Eles pregam um Deus de barganha, um Deus de troca. Se vocês trouxerem um monte de dinheiro aqui, Deus vai dar muito mais. Vocês dão a casa, Deus vai dar aí um prédio. Se vocês dão um carro, Deus vai dar para vocês, sei lá, uma concessionária de carro. E não é assim. Não é assim. A palavra de Deus não é essa. A palavra de Deus fala da salvação, o qual Deus colocou Cristo, o próprio Filho dele, para morrer por nós. Ainda diz em Isaías 53 que Deus se alegrou em moer o seu próprio Filho, o seu único Filho, por nós. Ele se alegrou de moê-lo na cruz ali por nós. É para que nós fôssemos ricos? Não, é para que nós tivéssemos a salvação, é para que nós fôssemos reconciliados para Deus, para que nós possamos entrar diante de Deus pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus, clamando, e Deus possa nos ouvir, porque diz a palavra que Deus ouve a oração de um justo, e a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Deus nos deu o poder, sim, o poder da fé, o poder de crer, o
poder de expulsar o mal, de curar os enfermos. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: ide para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já será condenado. Ele disse também, antes dele subir aos céus, ele disse também, vai para todo mundo curando os enfermos, né, limpando os leprosos, né, libertando os cativos, né? É isso que a ordem de Jesus é essa: orar sem cessar, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar a presença de Deus. É isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou em buscar ser enriquecido, não. É enriquecido nele, enriquecido em amor, enriquecido, como diz aqui, em caridade, em amor, em consolação, né? Unidade, em unidade, ser unido, ter união, em unidade, em comunhão, ter a comunhão uns com os outros, em unidade de espírito, né? E ter o conhecimento, o espírito de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, onde está escrito em Isaías 11, busquem aí Isaías capítulo 11, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza e sobretudo de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então é isso que Jesus veio nos ensinar, porque se nós buscarmos essa plenitude dentro de nós, Deus nos acrescenta tudo que precisamos e necessitamos. Ele diz: pedi e dai-se-vos-á. Até hoje vocês não pediram, ele disse, porque pedis mal, pedis para gastar nos seus próprios deleitos. Vocês não pediram o bem. Peçam o bem, peça verdadeiramente a plenitude de Deus. Jesus tinha a plenitude de Deus, Jesus tinha os 7 Espíritos. Então peça a plenitude de Deus, que ela entre em você, que ela faça em você morada, porque tudo onde você colocar as suas mãos será abençoado. Tudo que você falar, Deus vai ouvir, porque você não vai desejar mal para ninguém. Você vai orar pelos que vos perseguem, você vai orar sem cessar, você vai ter uma comunhão tão grande com Deus, que Ele jamais vai te... Quando você pedir alguma coisa, Ele não vai te deixar para trás. Se o homem, como diz a palavra, se o homem que sendo mau pede um pão, o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pede um peixe, ele não vai dar um escorpião, não vai dar uma serpente, não. Quanto mais Deus, se você pedir o Espírito Santo dele, os 7 Espíritos de Deus, que eu já digo logo os 7 Espíritos de Deus. Quanto mais Deus, se você conhecer e entender essa palavra e pedir de verdade, Ele vai dar. E com isso vem a inteligência para que você possa trabalhar e se esforçar e saber no que vai fazer para ganhar o seu pão de cada dia, para ver se você vai ganhar aquilo que você tanto necessita. É com sabedoria do Senhor, é com inteligência, é conhecimento, é fortaleza. Quando Deus nos dá a fortaleza, ninguém pode tirar essa fortaleza do Senhor. E sobretudo com o temor a Deus, a não se afastar do Senhor, que diz: em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Deus, em Cristo, em Deus, né? Está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas as pessoas vão escutar a certos pregadores que com a palavra dessa já faz eles ali serem escravos do dinheiro, escravos da riqueza, fazem eles ali pegar tudo que tem e dar para o pregador e ali ficarem sem nada. E depois o que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer? Eles vão xingar a Deus. Eles vão se revoltar contra Deus. Eu tenho visto muitas pessoas revoltadas contra Deus, pessoas que já foram cheias do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, viviam na comunhão com o Senhor, mas por causa de tantos pregadores, tantos pastores que fazem essa barganha, essa coisa imunda por aí, muitos estão se afastando do caminho do Senhor. E eu venho dizer: ei, pastores, ei, vós que fazem isso, Jesus disse que é melhor que você coloque uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar,
do que está impedindo aquelas pessoas que já estão se chegando a Ele conhecer a verdade, porque muitos vão para conhecer a verdade, mas quando chega lá se empolga com aquela lavagem de cérebro, lavagem cerebral que fazem na vida deles, e eles eles não vão mais buscar a Deus, vão buscar o dinheiro, a prata e o ouro, em vez de buscar o dono da prata e do ouro. Eu tenho visto muitas pessoas que estão, eu tenho visto muitas pessoas que estão fora da presença de Deus, estão até blasfemando contra Deus. E está escrito em Apocalipse que no final dos tempos muitos iam blasfemar contra Deus. E quem está blasfemando contra Deus? Quem já conheceu a palavra, quem já andou em espírito, quem já fez a vontade de Deus, quem já fez a obra do Senhor, mas por causa desses mentirosos, por causa desses lobos que não são pastores, né, vestidos de pastores, mas dentro eles são lobos, como Jesus Cristo disse, hipócritas fariseus, que vestem aquelas franjas para dizer que são santos, mas de santo eles não têm nada, né? São sepulcros caiados, que se cobre ali como um sepulcro. Você vai no sepulcro, está cheio de rosa, de flores, tudo ornamentado, bonitinho, mas dentro só tem imundície, disse Jesus, não é eu que estou inventando isso, foi Jesus que disse. Então muitos vão para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus, e quando chega lá se depara com a pregação de riqueza, enriquecidos, e ali eles saem da presença de Deus, deixam de buscar o Espírito, vão buscar a matéria, e ali se perde todo mundo. Por favor, você que está fazendo isso aí, para de fazer essas coisas. Você está indo para o inferno e levando a muitos. A palavra de Deus é essa. E é melhor ser repreendido do que ir para o inferno sem repreensão. Deus repreende o filho que Ele ama, e Ele açoita todo aquele que Ele toma como filho. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu conheci uma mulher que ela tem 2 empregos, agora já aposentou de um, mas o marido dela não queria que ela fosse para a igreja, porque ela pegava tudo que tinha e dava na igreja, trabalhando em 2 empregos, e ela dava na igreja. Teve um tempo que ela deu até o 13º, tudo que ela pegou no final do ano e deu na igreja. E o marido dela ficou bravo, brigou com ela. Ela desejou que o marido morresse, e o marido morreu. Passando pouco tempo, ela veio lá em casa e disse: olha, pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu determinei que meu marido ia morrer porque eu queria servir a Deus, levando tudo minha renda para o Senhor. E hoje eu estou sem marido, sem renda. Nem na igreja eu vou mais, não vou, porque eu fui ludibriada, eu fui enganada. E essa mulher se aposentou de um emprego, que ela tinha 2 empregos. Hoje ela está já bem velha, tentando se aposentar no outro emprego, que se eu fosse ela, eu já tinha saído daquele emprego e ia viver com a minha rendinha, minha aposentadoriazinha. Mas tem pessoas que ainda hoje, né, tem muita ganância por dinheiro. Ela até hoje está trabalhando, né? Não se contenta com um pouco, como diz a palavra, contentai com um pouco e serás fiel no pouco, que eu te farei o muito, te darei o muito. Mas ela não pensa dessa forma, mas até hoje ela está sozinha, o marido morreu, ela reconheceu que ele estava certo, saiu da igreja e está ali, capengando, sozinha, sofrendo. Gente, é triste de ver, eu estou falando a verdade, não estou apresentando nenhum pastor aqui, nenhuma denominação, porque a gente tem que dizer o pecado, mas não o pecador, amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.